O vídeo de hoje é estruturado em cima de uma série de analogias entre a obra Nas Sombras do Século Americano, a ascensão e declínio do poder global dos Estados Unidos e a situação atual pela qual este país atravessa. Uma situação que está cada vez mais latente, cada vez mais visível para todos ao redor do mundo. Todo mundo está observando o que está acontecendo. O livro Nas Sombras do Século Americano, a ascensão e declínio do poder global dos Estados Unidos, de Alfred McCoy, oferece uma análise profunda e crítica da trajetória dos Estados Unidos como potência global. McCoy explora os fatores que levaram à ascensão dos Estados Unidos ao status de superpotência mundial e os sinais claros, evidentes, de seu declínio. Para compreender como os pontos abordados no livro se relacionam com a situação atual dos Estados Unidos, podemos estabelecer algumas analogias. E é o que nós iremos fazer no decorrer de todo este vídeo. Estabelecer relações análogas para que possamos ter uma compreensão global do que realmente está acontecendo. No livro, McCoy descreve como os Estados Unidos se consolidaram como uma superpotência ao longo do século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. A combinação de alguns fatores como superioridade militar, avanços tecnológicos, influência cultural e hegemonia econômica permitiu aos Estados Unidos estabelecer uma ordem mundial centrada basicamente, melhor dizendo, essencialmente, nos seus interesses. Os Estados Unidos ainda mantêm um papel dominante em várias áreas, como economia, tecnologia e poder militar. Isto é fato. No entanto, essa supremacia é cada vez mais constantemente desafiada por outras potências emergentes, como a China. A competição econômica e tecnológica com a China é um reflexo direto das análises de McCoy sobre como novas forças podem emergir e contestar o domínio estabelecido pelos Estados Unidos. Então vamos começar a fazer analogias sobre o declínio do poder global. McCoy argumenta que o declínio do poder global dos Estados Unidos é um fator inevitável e também multifacetado. Envolve fatores econômicos, políticos e sociais. O historiador Alfred McCoy menciona a erosão da base industrial, a crescente desigualdade social e o desgaste da infraestrutura como sinais claros e evidentes de um império que está em franco declínio, em decadência explícita. Os Estados Unidos enfrentam muitos dos problemas mencionados por McCoy nesta obra. Vamos falar sobre alguns deles aqui. A polarização política e social está em níveis historicamente altos, muito altos. A infraestrutura necessita de grandes investimentos e a desigualdade econômica é uma questão premente. Além disso, a pandemia de Covid-19 expôs para o mundo todo a fragilidade no sistema de saúde e nas redes de segurança social, reforçando a percepção de declínio dos Estados Unidos. Isso é bem evidente e vai bem contra aquela imagem de país poderoso que sempre tem soluções nos momentos críticos. McCoy discute como a hegemonia cultural dos Estados Unidos, através de Hollywood, música, moda e tecnologias digitais, ajudou a sustentar seu poder global. Contudo, ele também observa como outras culturas e países estão começando a influenciar o cenário global. Outras culturas e outros países estão exercendo uma certa influência, assim, ao redor do mundo, e isso é inquestionável. Apesar de ainda dominarem a indústria do entretenimento e tecnologia, os Estados Unidos enfrentam uma concorrência significativa de outros países. As plataformas digitais chinesas, como o TikTok, desafiam o domínio das empresas americanas.
a globalização da cultura, significa que outras vozes e também outras influências estão se tornando mais proeminentes, diluindo a hegemonia cultural norte-americana. Isso é fato, nós estamos vendo isso acontecer, basta olhar o sucesso que a rede TikTok faz, principalmente diante dos jovens. É realmente algo fascinante. O livro analisa como os Estados Unidos utilizam a sua capacidade militar e suas alianças estratégicas para manter a ordem global. Alfred McCoy também aponta os custos e as consequências de várias intervenções militares e políticas externas agressivas por parte dos Estados Unidos. Essas intervenções, essas agressões, elas estão refletindo em consequências bastante evidentes. Os Estados Unidos continuam a lidar com desafios geopolíticos complexos, incluindo tensões com a Rússia, conflitos no Oriente Médio e a ascensão da China como uma superpotência rival. As recentes retiradas das tropas do Afeganistão e do Iraque refletem um reconhecimento dos limites do poder militar dos Estados Unidos e um ajuste nas estratégias globais. Ficou bastante evidente com as retiradas do Afeganistão, das forças militares e também do Iraque, que esse poderio militar americano ele atingiu o seu limite. Ele não é ilimitado. Alfred McCoy detalha a importância do dólar americano como moeda de reserva mundial e o papel dos Estados Unidos nas instituições financeiras globais. Ele alerta sobre os riscos de políticas econômicas insustentáveis e o aumento da dívida nos Estados Unidos. Também são questões extremamente importantes que assinalam fortemente o descenso deste país. Os Estados Unidos enfrentam desafios econômicos significativos. Podemos falar de alguns deles aqui, como uma dívida nacional crescente e debates sobre políticas fiscais e monetárias. A sustentabilidade do papel do dólar como moeda de reserva é questionada, especialmente com o surgimento de criptomoedas e a diversificação das reservas cambiais por vários países. Então, estamos começando a presenciar uma contestação muito forte e vigorosa sobre o papel do dólar. Este livro, de Alfred McCoy, serve como um prisma, através do qual podemos entender muitos dos desafios contemporâneos enfrentados pelos Estados Unidos da América. A análise histórica e crítica do passado americano fornece um contexto valioso para interpretar as dinâmicas atuais. Assim como McCoy sugere que o declínio do poder global dos Estados Unidos é um processo complexo e também multifacetado, a situação atual do país reflete essa realidade, marcada por desafios internos e também desafios externos que demandam respostas inovadoras e adaptativas. Essas analogias destacam a relevância contínua do trabalho de Alfred McCoy para compreender, para entender, para assimilar a posição dos Estados Unidos no mundo contemporâneo, oferecendo insights criativos sobre como o país pode navegar em um futuro incerto e também competitivo. Então, o que nós estamos vendo é, sem dúvida nenhuma, o declínio de uma nação que já não é mais hegemônica. Continua a exercer poder, continua a exercer influência, mas decididamente perdeu a hegemonia. E enquanto promovem situações de extremo desgaste ao redor do mundo, como financiando uma guerra por procuração na Ucrânia, tirando o dinheiro do contribuinte americano para jogar nas mãos de corruptos ucranianos e também nas mãos de corruptos dos próprios Estados Unidos, negligenciam a situação atual, o caos interno que está tendo e canaliza todos esses recursos para manter um grau de instabilidade na sua vã tentativa de conter, assim, o avanço da China. Então, o que nós estamos vendo realmente estamos vivenciando, somos todos presentes nesse momento,
estamos vendo o declínio de um império, estamos vendo a queda inexorável de um país que adotou políticas e estratégias erradas e agora a conta chegou. Assim nós terminamos esse vídeo. Até o próximo. Muito obrigado por estarem aqui.